Olá, povo de Deus, quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, 14 de novembro de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de Filemon 7 a 20 e de Lucas 17, de 20 a 25. A carta de Paulo a Filemon é um texto muito diferenciado no Segundo Testamento. É uma carta curta e que nos passa a impressão de ser uma coisa tão particular do apóstolo que não teria justificativa para estar na coleção de livros das Sagradas Escrituras. Paulo escreve para Filemon, um cristão de boas condições sociais que teve um escravo que fugiu. Não sabemos bem o porquê. Paulo se encontrou com Onésimo, o escravo de Filemon, talvez em Cesareia ou Roma. Alguns falam que foi na prisão, mas não é um dado comprovado. O certo é que Paulo conseguiu a conversão de Onésimo e este lhe relatou sua fuga. Paulo não podia ficar muito tempo com Onésimo, pois poderia implicar um comprometimento jurídico. Paulo escreve a Filemon pedindo que receba seu escravo de volta, mas que o trate como irmão e não o puna pela fuga. E Paulo faz um verdadeiro apelo dizendo: se, pois, me consideras em comunhão contigo, recebe-o como a mim próprio. E ainda se dispõe a pagar pelo prejuízo que Onésimo causou a Filemon com sua fuga. O debate sobre esta carta gira em torno de que Paulo consentiu com a escravidão, não se opôs a ela como conviria a um cristão que prega que Cristo nos libertou. Paulo, embora escreva um tema que interessa diretamente a Filemon, abre a carta aos membros da comunidade de Colossas, daí que se torna de útil a todos. Nessa comunidade, tudo indica que Filemon exercia um papel de liderança, sem atacar objetivamente o estatuto que permitia a escravidão na sua época. Paulo deixa implícito que entre irmãos não deve haver tratamento de patrão e escravo, pois recomenda a Filemon que trate Onésimo como um irmão ou com o mesmo tratamento com que ele, Paulo, seria tratado na comunidade de Colossas. Conhecendo o que Paulo pensa, podemos dizer que ele evitou tratar explicitamente do tema da escravidão, para que a recepção de Filemon fosse facilitada na comunidade de Colossas. Pois em Gálatas, Paulo nos diz que uma vez batizados, somos revestidos de Cristo e como novos cidadãos, não podemos admitir nenhum tipo de discriminação. Paulo se refere às 3 discriminações fundamentais da sociedade da época e diz: entre os batizados não existe mais judeu ou grego, contra a discriminação racial e religiosa, nem homem ou mulher, contra a discriminação sexista, nem escravo ou livre, contra a discriminação social. Lucas 17, de 20 a 25. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui, não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro no céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Temos aí o chamado pequeno discurso escatológico de Lucas, rico em detalhes e ensinamentos de Jesus. Os fariseus deveriam ter sempre uma bronca de Jesus, que nunca lhes respondia diretamente às suas interrogações. A primeira afirmação positiva de Jesus é de que o reino já está. Claro que ele se referia a si mesmo,
ou seja, onde ele está, está o reino. Voltando-se aos seus discípulos, ele afirma que haverá tempo em que o Filho do Homem não estará visível no meio deles, ou seja, o reino não será tão explícito. Jesus anuncia também sua paixão. Porém, o que mais nos chama atenção no trecho de hoje é a alerta de Jesus contra os chamados grupos messiânicos que viviam de notícias falsas sobre a manifestação do reino. Os fariseus gostavam de coisas espetaculares, manifestações extraordinárias. Jesus alerta seus discípulos para que não entrem na mesma onda e tenham certeza de que o ufanismo messiânico não faz parte da trajetória de Jesus. Os discípulos terão que se acostumar com o projeto de Jesus, que inclui perseguição, sofrimento e paixão também. O projeto de Jesus tem que ser retomado em todos os momentos de nossa vida e em todos os tempos históricos como corretivo de espiritualidades mirabolantes que aparecem de quando em quando. Hoje, por exemplo, há espiritualidades que vivem de milagres, visões, manifestações esquisitas, tais como hóstias que sangram, Nossa Senhora que aparece em cada lugar mais maluco, imagens que choram e por aí vai. O pior é que tudo isso atrai muita gente, até pessoas que se dizem cristãs. Ora, quem tem fé não precisa de sinais deste tipo. A presença de Jesus em nosso meio se dá na prática da justiça, na opção pelos pobres, na luta pelo mundo novo. O Papa Francisco se refere a essas espiritualidades desequilibradas de maneira muito interessante. Vejamos. O mundanismo espiritual que se esconde por detrás de aparências de religiosidade e até mesmo de amor à igreja é buscar, em vez da glória do Senhor, a glória humana e o bem-estar pessoal. É aquilo que o Senhor censurava aos fariseus. Como vos é possível acreditar se andais à procura da glória uns dos outros e não procurais a glória que vem do Deus único? É uma maneira sutil de procurar os próprios interesses, não os interesses de Jesus Cristo. Reveste-se de muitas formas, de acordo com o tipo de pessoas e situações em que penetra. Por cultivar o cuidado da aparência, nem sempre suscita pecados de domínio público, pelo que extremamente tudo parece correto. Mas se invadisse a igreja, seria infinitamente mais desastroso do que qualquer outro mundanismo meramente moral. Quem caiu nesse mundanismo olha de cima e de longe, rejeita a profecia dos irmãos, desqualifica quem o questiona, faz ressaltar constantemente os erros alheios e vive obcecado pela aparência. Circunscreveu os pontos de referência do coração ao horizonte fechado da sua imanência e dos seus interesses e, consequentemente, não aprende com seus pecados nem está verdadeiramente aberto ao perdão. É uma tremenda corrupção com aparências de bem. Devemos evitá-lo, pondo a igreja em movimento de saída de si mesma, de missão centrada em Jesus Cristo, de entrega aos pobres. Deus nos livre de uma igreja mundana sob vestes espirituais ou pastorais. Este mundanismo asfixiante cura-se saboreando o ar puro do Espírito Santo, que nos liberta de estarmos centrados em nós mesmos, escondidos numa aparência religiosa vazia de Deus. Não deixemos que nos roubem o Evangelho. O verdadeiro Evangelho nos faz cristãos sóbrios e com os pés no chão.
nos ajuda a viver o dia a dia, enfrentar nossas dificuldades e acreditar no mundo novo, construído com nossa colaboração com as lutas dos pobres por terra, teto e trabalho digno. Assim podemos dizer que o reino está sendo edificado no meio de nós. Um beijo no seu coração.